Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui sempre conversamos a respeito de fundos imobiliários. E na conversa deste momento, vamos falar sobre o RBR Properties, o RBRP11, ele é do segmento de híbridos. E neste vídeo nós vamos abordar alguns itens que estão mencionados no relatório gerencial, além de nós vermos os detalhes, os cálculos que está planilhado aqui, que vocês já estão vendo. Antes de continuarmos, nós vamos para uma observação com relação à movimentação da cotação e do pagamento de dividendos. Temos aqui na tela o gráfico mostrando como está a evolução da cotação deste fundo imobiliário, os seus 24,83% de queda, enquanto que o pagamento de dividendos, eles são como que um relógio muito bem ajustado. Nós temos uma previsibilidade muito interessante para esse fundo. E neste último mês, com relação à data da gravação do vídeo, nós temos um yield de 0,79%. Para os últimos 12 meses, 9,59%. De volta à planilha, nós temos então a observação que o preço sobre o valor patrimonial 0,68 sinaliza que este fundo imobiliário está com o preço da cota bastante descontado. Quando ele está bem abaixo de 1, no caso deste fundo que estamos observando, significa que está descontado, está, vamos colocar assim, barato. Enquanto que também nós temos uma média diária de liquidez na casa de R$ 1,5 milhão de reais, um fundo bastante negociado em bolsa. E a participação do IFIX, 0,65%, um fundo imobiliário de bastante expressão nas negociações. Se você está caindo de paraquedas aqui neste vídeo, quer saber alguns detalhes, por exemplo, o que é o preço sobre o valor patrimonial, vou deixar aqui em cima um card a respeito de um vídeo que nós gravamos aqui no canal, que vai dar uma explicada a respeito do que é este termo, preço sobre valor patrimonial. Continuando as nossas observações que nós trazemos, aquela tradicional conta que faço dos R$ 150 mil e R$ 300 mil convertidos em cotas deste fundo imobiliário, é uma alusão a uma venda de um imóvel físico que porventura você tenha, negociável por R$ 150 mil, e comprando unicamente este fundo imobiliário. Então nós teríamos, nessa situação hipotética, um pagamento de aluguel, um dividendo mensal, neste momento na casa de R$ 1.185. Se o imóvel que você vende por R$ 300 mil, compra cotas deste fundo imobiliário, você então teria uma renda mensal de R$ 2.370. Esta conta é apenas, como sempre falo nos vídeos, para mostrar a força dos dividendos dos fundos imobiliários. É absolutamente recomendável você diversificar a sua carteira de investimentos. Nunca faça a compra de um único fundo imobiliário, por melhor que ele esteja. Não faça isso, é sempre muito bem recomendável você diversificar. Nós encontramos alguns detalhes que vou ressaltar, não vou fazer a leitura integral de todo esse conteúdo, apenas vou ressaltar alguns detalhes, como por exemplo o patrimônio do fundo, que ultrapassa R$ 1 bilhão. Temos mencionado aqui a quantidade de ativos, são 10, sendo que nós temos também 29% de participação num outro fundo imobiliário, o RBRL11, que é um fundo logístico. Então, quando você adquire este fundo imobiliário, você está levando para dentro do seu bolso também um fundo imobiliário logístico. Então, fica bastante diversificado. Também temos a questão da vacância física neste momento, de 9%. Um dos imóveis deste fundo imobiliário é este aqui, o River One, que está em São Paulo, na Marginal Pinheiros. Guarda bem este nome, edifício River One. Nós vamos conversar um pouco mais daqui a pouco. Em relação ao patrimônio líquido, que é apresentado aqui no relatório gerencial, nós vamos encontrar que os ativos imobiliários, eles têm grande expressão na composição do patrimônio líquido.
Temos também que o fundo imobiliário RBR-LOG, ele também tem uma grande participação na composição desse patrimônio. E os demais itens aqui elencados com uma participação bastante tímida. Então, o foco do fundo imobiliário seria os ativos imobiliários físicos, com uma grande participação deste outro fundo imobiliário, o logístico. Interessante a observação nesta parte do relatório, a chamada estratégia core. É o principal, é o foco de investimento do fundo imobiliário. Olha ele aqui, o River One, um grande prédio comercial, aquele que mostrei há pouco tempo, que está nas margens, na avenida, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Também o RBRL11, outro fundo imobiliário, aqui o logístico. Olha só o quanto que eles respondem pela composição do patrimônio deste fundo. Temos mais alguns imóveis físicos com a sua devida participação no patrimônio. E isso aqui é o foco principal de investimentos desse fundo. Tanto, eu repito, está aqui mencionado a estratégia core. Há também a estratégia tática, assim mencionado no relatório, com alguma participação em outros fundos imobiliários. Também nós temos aqui a estratégia liquidez, outros investimentos, que também está elencado aqui no relatório gerencial. Sempre muito interessante a leitura do relatório gerencial para observarmos os investimentos que faz o fundo imobiliário, aonde está alocado o patrimônio e observando quais são os imóveis, onde eles estão, como aqui na parte já chegando ao final do relatório. Nós temos outros diversos imóveis, podemos ver que são belíssimas construções. Isso aqui fica para a análise de cada investidor quando no interesse de aquisição deste fundo imobiliário. Por isso que a leitura dos relatórios gerenciais é extremamente importante antes da aquisição da cota do fundo. Então temos aqui mais uma ideia lançada neste vídeo, esse fundo imobiliário híbrido, o RBRP11, o RBR Properties. Fica aqui uma dica, que não é uma recomendação, mas uma dica para a análise de todos os investidores que estejam acompanhando os vídeos aqui no canal. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Lembra de dar um like, um gostei para esse vídeo, é uma forma de você sinalizar que também assistiu este conteúdo. E até a nossa próxima conversa.